campeões, tudo bom com vocês? Todo mundo se cuidando, lavando sempre as mãozinhas e usando o álcool gel. Muito bem. Vamos estudar um pouquinho? Hoje nós vamos estudar matemática, divisão. Mas antes de chegarmos lá na página 210, eu queria ver com vocês aqui, ó, um pequeno resumo que eu fiz sobre a divisão. Então, olha lá, ó. A divisão é a operação inversa da multiplicação, ou seja, eu fiz uma continha de multiplicar e quero conferir se essa continha está correta. O que eu faço? A divisão. Tá? E aí eu tenho certeza se essa continha está correta ou não, ok? Na minha divisão, eu tenho os termos da divisão, tá? Eu tenho aqui, ó, uma continha de dividir. Eu tenho 12, que eu quero dividir por 4. 12 balas, eu quero dividir para 4 crianças. Cada criança vai ganhar, ó, 3 balas e não vai sobrar nenhuma. Então, ó, 12 é a minha quantidade de balas, é o que eu quero dividir. Então, o nome desse termo é dividendo, ok? O 4 é a quantidade de crianças, é por quanto eu quero dividir. Então, o 4 é o divisor. 3 é a quantidade de balas que cada criança vai ganhar. Então, 3 é o meu resultado, é o quociente. E o resto é quantas vão sobrar. Nesse caso aqui, não sobrou nada, deu a quantidade certinha para cada criança. Então, aqui é o resto. Resto é o que vai sobrar. Ok até aí? Resolvendo a divisão. Na divisão, quando a minha continha está deitada, o sinal de divisão que eu uso, ó, são esses dois pontinhos. Esses dois pontinhos indicam que eu tenho uma divisão. Então, aqui eu tenho 15 dividido por 3, que é igual a 5. Agora, eu quero armar, colocar essa continha em pé para poder resolver essa continha. Então, eu vou colocar, ó, 15, que é o número que eu quero dividir. Aí, eu vou fazer essa caixinha aqui, ó. Na continha armada, eu vou usar essa caixinha aqui, onde dentro dessa caixinha eu vou colocar o número pelo qual eu quero dividir. Eu não quero, tenho 15 balas e quero dividir para 3 crianças, não é isso? O 3, ó, fica dentro da caixinha. Então, ó, 15 dividido por 3. O número que eu coloco aqui dentro da caixinha é o número que eu vou precisar da tabuada. Por que da tabuada? Para resolver a divisão, eu preciso saber a tabuada, eu preciso da tabuada. Porém, se eu ainda não aprendi a tabuada completinha, o que eu posso fazer? Eu vou ter um pouquinho mais de trabalho, mas eu preciso, tá? Eu vou armar a minha tabuada aqui ao lado. Então, eu vou olhar o número, o algarismo que está dentro da caixinha, ó, quem está na caixinha? É o 3. Então, eu preciso da tabuada do 3. Aí, eu vou armar a tabuada do 3, todinha aqui, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Monto toda a tabuada. Agora eu posso resolver a minha divisão. Então, eu tenho lá, ó, eu tenho 15 balas e quero dividir para 3 crianças. Eu tenho que procurar na minha tabuada do 3 que número eu multiplico por 3 e eu encontro 15. 3 vezes quem, que é igual a 15. Vamos lá na tabuada, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Achei! Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número que eu multipliquei por 3, quem foi que multiplicou por 3? O 5, não é? Olha lá,
Eu vou pegar o 5, que está aqui em rosa, e vou colocar, ó, embaixo do 3, tá? Ó, o 5 lá embaixo do 3. E o resultado, ó, 15, não foi? Eu vou colocar embaixo do 15. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Coloquei, coloco o sinal de subtração, olha lá, o sinal de menos, coloco o traço da minha continha e vou diminuir o número que eu tinha, a quantidade de balas que eu tinha, do resultado que deu aqui na minha tabuada, do 15. Então, 15 menos 15. 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Então, aqui, ó, o resto foi 0. Vamos ver como ficou a nossa conta, ó. Eu tinha 15 balas, queria dividir para 3 crianças. Cada criança recebeu 5 balas. Por quê? 3 vezes 5 é igual a 15. E, ó, não sobrou bala nenhuma. Deu a divisão certinha. Ok? Outro exemplo. Eu tenho, ó, outra continha de dividir, ó. 17 dividido por 2. Vou armar minha continha, ó. 17, a caixinha e coloco 2 lá dentro da caixinha. Que tabuada eu vou precisar? De qual tabuada eu vou precisar? Qual é o número que está dentro da caixinha? 2. Então, eu monto a minha tabuada do 2. Monto a tabuada todinha. Agora, eu vou resolver a minha divisão. 17, eu tenho 17 balas e quero dividir para 2 crianças. Vamos lá? Tem que ser um número igual ou menor, não pode ser maior. Então, olha lá, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. E passou. Se passou, se é maior, não serve, não pode. Quando acontecer isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar o resultado que veio antes, o anterior. Se 18 é muito, eu vou usar quem veio antes. Quem veio antes? O 16. Não é isso? 16 é menor que 17. Então, dá. Então, olha lá. 2 vezes quem? Que deu 16. 8. Eu vou pegar o 8, vou colocar, ó, lá embaixo do 2, ó, lá no quociente. Vou pegar o resultado. Quanto é 2 vezes 8? 16. Pego 16 e coloco lá embaixo do 17, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Arrumei direitinho? Coloco o sinal de menos, o traço da continha e vou diminuir. 7, tiro 6, ficou 1. Olha lá o 1. 1, tiro 1, 0. Olha lá, 0. Então, ó, como ficou essa continha? Eu tinha 17 balas e queria dividir para 2 crianças. Cada criança vai receber 8 balas e vai me sobrar uma, tá bom? Não vai dar a divisão exata. Cada criança vai receber 8 balas e ainda vai me sobrar uma balinha. Ok? Tranquilo até aí? Vocês agora irão assistir a um pequeno vídeo que vai ilustrar tudo isso que eu falei, ok? E depois a gente vai retornar lá na página 210, tá bom? Este é o Rian. Rian tem 4 carrinhos. Ele quer dividir com 2 amigos.
o Davi e o Pedro. Vamos ajudá-lo? Quantos carrinhos o Rian tem? 4. Com quantos amigos ele vai dividir? Com 2 amigos. Então vamos lá. Um carrinho para o Davi, um para o Pedro. Outro carrinho para o Davi e outro para o Pedro. Com quantos carrinhos cada um ficou? Davi ficou com 2 carrinhos, Pedro também ficou com 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Se o Rian tinha 4 carrinhos, dividiu todos eles, quantos carrinhos sobraram para o Rian? Nenhum, ou seja, 0. Voltei, terceiro ano, e aí, assistiram ao videozinho? Ajudou a compreender um pouquinho melhor a divisão? Não se preocupem, tá bom? Nós vamos ver, ó, várias vezes divisão, tá bom? Não será só hoje, não. As próximas aulas serão sobre divisão, tá bom? Então, nós vamos fazer outras continhas, então pode ficar tranquilo, tá legal? Vamos agora à página 210, ele botou lá, ó, divisão. Olha, menina, ó, a página 210, ela está dividida em 2 quadrinhos, olha lá. O primeiro quadrinho, ó, a menina está com flores nas mãos. No segundo quadrinho, olha lá, ó, ela tem 3 vasos em cima da mesa. E o que será que ela vai fazer com essas flores? Vamos lá na página 211, olha lá o que ela fez. Ela pegou a quantidade de flores que ela tinha e dividiu nos 3 vasos que estavam em cima da mesa. Não foi isso? Aí aqui embaixo, olha, ele colocou as perguntinhas, ó. O que mostram os 3 quadrinhos desta cena? Vocês irão voltar na página 210, observar os 2 quadrinhos da página 210 e a página 211. E aí irão escrever aqui, ó, o que vocês observaram, o que aconteceu nessas imagens, nos quadrinhos dessas páginas, ok? Segunda bolinha. Por que você acha que Carla pode ter colocado as flores nos vasos? Por que você acha que ela dividiu as flores nos vasos? O que você acha que ela vai fazer com esses vasos de flores? Pensa aí e escreve aqui embaixo, tá bom? A terceira bolinha, não vai dar para a gente fazer, né? Porque nós não temos o colega. Agora, vocês podem pegar uma folhinha e desenhar os 3 quadrinhos que ele está colocando aí, ó. E contar uma historinha, como aqui, a da Carla aqui, por exemplo. Vocês podem fazer isso numa folhinha, colocar o nome, pintar, escreve a historinha. Quando as aulas retornarem, cada um lê a sua historinha para a turma, ok? Página 212. Aí ele colocou lá. Observe como Carla organizou as flores nos vasos. Situações como esta, em que uma quantidade é repartida em partes iguais, são resolvidas com a operação de divisão. Ela tinha uma quantidade de flores e dividiu, repartiu, distribuiu essa quantidade de flores nos 3 vasinhos que ela tinha na mesa, certo? Nesta unidade, vamos estudar a divisão. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade. Converse com os colegas e respondam as questões a seguir. Então, olha lá, o primeiro menino, ele fez 3 perguntas, olha lá.
Quantas eram as flores que Carla segurava no primeiro quadrinho? Então, vocês irão voltar lá, ó, no primeiro quadrinho e contar quantas flores a Carla tinha na mão, ok? E aí coloca aqui embaixo. Depois ele perguntou: e quantos eram os vasos no segundo quadrinho? Volta lá, ó. Quantos eram os vasos no segundo quadrinho? Completa, responde a pergunta dele. Quantas flores ela colocou em cada vaso no terceiro quadrinho? Ó, quantas flores ela colocou em cada vaso? Depois, o segundo menino perguntou: quantas flores Carla colocaria em cada vaso se ela fosse repartir igualmente em 4 vasos? Se a Carla tivesse aquela mesma quantidade de flores, só que no lugar de 3, ela tivesse 4 vasos. Quantas flores ela iria colocar em cada vaso? Você pode fazer por meio do desenho, ó. Desenha a quantidade de flores da Carla e 4 vasinhos e vai colocando uma flor em cada vasinho. E aí vocês irão descobrir quantas flores ela colocaria em cada vasinho. Ou você também pode fazer a divisão, a continha que nós vimos lá no início. Pega a quantidade de flores que a Carla tem e divide por 4. Coloca o 4 lá na caixinha, ok? Aí descobre a resposta e coloca a resposta aqui. Segunda pergunta: e de quantos vasos ela precisaria se quisesse colocar 6 flores em cada vaso? A mesma coisa. Vai pegar o total de flores que a Carla tem e dividir por 6, não é isso? 6 flores, isso aí. Aí vocês irão descobrir de quantos vasos ela iria precisar, ok? Vamos lá. A menina agora, a pergunta da menina. O que aconteceria se Carla quisesse repartir igualmente 11 flores em 3 vasos? Você tem as duas opções, ou faz em desenho, desenha 3 vasos e vai colocando uma flor em cada vaso até dar as 11, ou você pode fazer a continha, 11 dividido por 3, ver quantas flores ela vai colocar em cada vaso, ok? Aí descobre a resposta e coloca a resposta aqui, tá bom? Depois embaixo, converse com os colegas, você pode conversar com o irmão, com o papai ou com a mamãe, sobre mais estas questões. Letra A. Observe o preço de cada caderno. Olha aqui, ó. Cada caderno custa R$8. Quantos desses cadernos podemos comprar com R$16? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor que ele tem, ó, R$16, e vai dividir pelo valor de cada caderno, R$8. Então, bota lá 16, a caixinha e dentro da caixinha o 8. Aí vai montar a tabuada de 8 e vai resolver a continha, ok? Aí, ó, coloca aqui o resultado, tá bom? Letra B. Você sabe o significado da palavra metade? Você sabe? Cite uma situação em que ela é usada. O que significa metade? Se você não sabe, pode procurar lá no dicionário o que significa metade. Aí você vai lembrar e aí você vai pensar numa situação que já tenha acontecido com você, que você teve que usar a palavra metade. Aí você, ó, escreve aqui, ok? Letra C. Você sabe dizer 3 divisões cujo resultado é 10? Que número eu vou dividir por qualquer outro número
mas que o meu resultado tem que ser 10. Olha só, olha o ponto de interrogação aqui, ó. Eu tenho um número que eu vou dividir por um outro e o meu resultado tem que ser 10. Pensa e coloca aqui, ó, 3 exemplos aqui. Pode olhar na tabuada, tá? Volta lá, ó, no nosso livro, nas páginas que nós estudamos multiplicações, lembra? A tabuada do 2, do 3, do 4. Volta lá nas tabuadas. Vê lá que número que eu multiplico por quem, que eu encontro 10. Aí, ó, é só fazer a operação inversa, ok? Página 213. As ideias de divisão. A ideia de repartir igualmente. Paula comprou 15 acerolas. Ela vai reparti-las igualmente entre seus 3 sobrinhos. Quantas acerolas cada sobrinho receberá? Paula tem 15 acerolas. Ela vai repartir igualmente as 15 acerolas entre seus 3 sobrinhos. A pergunta é: quantas acerolas cada um receberá? Planejar. Você precisa repartir, dividir, distribuir 15 por 3, ou seja, efetuar a divisão 15 dividido por 3. Executar. Podemos distribuir as acerolas para as crianças de uma em uma, até acabarem. Responda. Quantas acerolas serão distribuídas? Quantas acerolas ela tem aqui ao todo? Conta, ou então lê no problema, que no problema também aparece, e coloca aqui. Entre quantos sobrinhos ela quer dividir essas acerolas? Entre quantos sobrinhos? Lê o probleminha de novo que você vai descobrir. Coloca aqui. Quantas acerolas cada sobrinho receberá? Você tem 2 opções. Ou você arma a divisão aqui, ó, 15, desenha a caixinha, coloca o 3 na caixinha, aí monta a tabuada do 3 e resolve a divisão. Ou você pode vir aqui em cima, ó, no desenho das acerolas e vai fazendo grupinhos de 3 acerolas, ó. 1, 2, 3. Faz aqui, ó, um grupinho com 3 acerolas. E aí você vai descobrir quantos grupinhos, né, com 3 vai ser possível fazer. Aí você vai descobrir, ó, quantas acerolas cada sobrinho vai ganhar, tá bom? Você pode fazer grupinhos com 3 acerolas. A divisão, a quantidade de grupinhos que você encontrar vai ser a quantidade de acerolas que cada criança vai ganhar, ok? Sobrarão acerolas? Aí você vai observar. Vai ficar alguma acerola do lado de fora dos grupinhos, sem formar grupinho? Aí você observa e vai responder aqui, sim ou não, ok? Aqui, ó, ele botou de novo, ó, a quantidade de acerola, ó. Divisão correspondente, 15 dividido por 3 é igual a 5. 15 dividido por 3 é igual a 5. Verificar. Para conferir se a divisão está correta, fazemos uma multiplicação, a operação inversa. 3 crianças com 5 acerolas, cada uma. São 15 acerolas e não sobrarão acerolas. Então, olha lá, o cálculo de 15 dividido por 3 é igual a 5. Está correto, pois 3 vezes 5 é igual a 15. Fez a operação inversa, ou seja, tirou a prova real, verificou se a continha está correta. Aí, ó, responder. Escreva a resposta. A pergunta foi: quantas acerolas cada criança vai receber? O que você vai responder? Pensa e coloca a resposta aqui, completa. Ok? Página 214.
considere a situação da atividade anterior. Lembra lá? Das 15 acerolas divididas para 3 sobrinhos. Aí ele colocou aqui. Quantas acerolas cada sobrinho receberia se fossem 18 acerolas, para repartir igualmente entre eles? Responda. Quantas acerolas seriam distribuídas? Lê lá no problema. Bota a quantidade aqui. Entre quantos sobrinhos? A quantidade de sobrinhos é lá da questão anterior. Quantos sobrinhos eram na questão anterior? Coloca aqui. Quantas acerolas cada sobrinho receberá? A mesma coisa, ó. Divide aqui, ó, em grupinhos com 3 acerolas cada uma, ou arma a continha. 18, faz a caixinha, coloca o 3 lá na caixinha e monta a tabuada do 3 e resolve a continha. Vocês irão descobrir quantas acerolas cada sobrinho vai ganhar. E aí coloca aqui, ok? Qual é a divisão correspondente? É só montar aqui a divisão, tá bom? Quantas acerolas? O sinal de divisão. Quantos sobrinhos? O sinal de igual e o resultado que deu na divisão ou aqui nos grupinhos, no total de grupinhos, ok? Outra opção. E quantas acerolas cada sobrinho receberia se fossem 22 acerolas? Sobrariam acerolas? Quantas? Complete. Então, olha lá, ó. Quantas acerolas são agora? 22. Quantos sobrinhos? A quantidade de sobrinhos continua a mesma, tá? Quantos sobrinhos? Coloca aqui. Aí, duas opções de novo. Vem aqui, vai formando grupinhos de 3 acerolas. Ou você arma a divisão. 22, a caixinha e coloca o 3 lá na caixinha. Monta a tabuada do 3 e resolve a divisão. Aí, olha aqui. Quanto deu? Quantos grupinhos você encontrou aqui? Coloca aqui. Sobrou alguma acerola fora do grupinho, do lado de fora do grupinho? Se você armou a continha, sobrou algum resto diferente de 0? Aí você vai colocar aqui, ok? Cada sobrinho receberia quantas acerolas cada sobrinho receberia? E sobraria alguma? Vai colocar aqui a quantidade de acerola que sobrou, ok? Explorar e descobrir. Joana fez desenhos para descobrir o resultado de 8 dividido por 4. Usando a ideia de repartir igualmente, ela desenhou 4 quadros e foi desenhando uma bolinha em cada quadro, até ter as 8 bolinhas ao todo. No final, ficaram 8 bolinhas em cada quadro, ou seja, 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, olha aqui, ó. Ela desenhou, ó, 4 retângulos, 4 quadros. E foi colocando as bolinhas, uma bolinha em cada quadrinho, até formar 8 bolinhas. Aí, ó, cada quadrinho ficou com 2 bolinhas. Então, ó, 8 dividido por 4 é igual a 2. Aí ele botou aqui, ó. Faça as divisões abaixo concretamente, usando a ideia, ó, de repartir igualmente. Depois faça desenhos para representar as divisões e registre-as. Então, olha só, vocês irão fazer a mesma coisa, ó. Letra A, 9 dividido por 3. Desenha 3 grupinhos aqui. Pode ser 3 quadrinhos, 3 bolas. E dentro dos quadrinhos, você vai colocando um elemento em cada quadrinho. Vamos supor, desenha uma estrelinha em cada conjunto, em cada grupinho, até formar 9 estrelinhas. E aí você vai ver quantas estrelinhas colocou em cada quadrinho, em cada grupinho, tá? Aí coloca o resultado aqui. A mesma coisa, ó, 12 dividido por 2. Então, aqui você vai fazer 2 grupos.
pode ser 2 quadros, ó, e aí você vai desenhando bolinhas, uma bolinha em cada quadrinho, até formar 12 bolinhas ao todo. E aí você vai descobrir quantas bolinhas ficaram em cada quadrinho. Aí coloca aqui o resultado, ok? A mesma coisa na letra C, tá bom? Página 215. A ideia de medida. Quantos grupos podem ser formados ou quantos cabem? 12 crianças se organizaram em grupos de 3 crianças. Quantos grupos foram formados? Então, olha só, 3 crianças, mais 3 crianças, mais 3 crianças, mais 3 crianças. Quantos grupinhos com 3 crianças nós temos aqui? Compreender. Você precisa saber quantos grupos de 3 crianças foram formados com as 12 crianças, ou seja, quantos 3 cabem em 12. Planejar. Você precisa dividir 12 por 3, ou seja, efetuar 12 dividido por 3. Executar. Desenhe ao lado 12 tracinhos para representar as crianças. Em seguida, contorne os tracinhos para formar grupos de 3. Aqui nós vamos fazer o contrário que nós fizemos aqui. Lembra, aqui você tinha que primeiro fazer o grupo, o quadrinho, e depois desenhar os elementos dentro do quadrinho. Aqui vocês irão primeiro desenhar os elementos. Olha, ele quer que vocês façam 12 tracinhos. Vai fazer 12 tracinhos, que esses tracinhos vão representar as crianças. Depois, vocês irão circular ou fazer quadros, né? Dividir em grupos com 3 tracinhos. Então, ó, desenha os 12 tracinhos e depois vai juntando de 3 em 3, vai fazendo grupinho de 3 em 3 tracinhos. E aí vai responder, ó. Quantas crianças se organizaram em grupos? Quantas crianças, ó, vocês desenharam? Quantos tracinhos vocês desenharam aqui? Aí completa aqui. Quantas crianças há em cada grupo? Ó, quantas crianças há em cada grupo? Quantos tracinhos ficaram em cada grupinho que vocês fizeram? Coloca aqui. Quantos grupos foram formados? Quantos grupos foram formados? Aqui, ó, nas crianças e nos tracinhos. Coloca aqui. Sobraram crianças fora do grupo? Ficou criança que não entrou no grupinho? Sim ou não? Divisão correspondente. 12 dividido por 3 é igual a 4. 12 dividido por 3 é igual a 4. Verificar. O cálculo de 12 dividido por 3 igual a 4 está correto, pois aí a operação inversa, ó. 4 vezes 3 é igual a 12. Ou seja, 4 grupos de 3 crianças são 12 crianças no total. Responder. Foram formados quantos grupinhos? Completa aqui. D. Quantas crianças em cada grupinho? Completa aqui. Não sobrou nenhuma criança, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder e aí eu volto já já com a correção, tá bom? Faz com calma.